A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. No 2006, não me falha a memória, eles fizeram uma revista da Escola Bíblica Dominical que dizia o seguinte: se Deus fosse apenas uma pessoa, o nome não seria Deus, o nome seria Deu. Como não é só uma pessoa, está registrado a palavra Deus. É o S, plural. Trouxeram para mim essa informação dessa revista da Escola Bíblica Dominicais, ensinado dentro das Assembleias de Deus. E eu confesso para os irmãos e para as irmãs que está assistindo esse vídeo agora, que fiquei pensando ao ouvir isso. Imediatamente eu comecei a pensar em 2 Coríntios 4:4. Você sabe o que está escrito? Paulo diz que Satanás é o Deus desse século. Então eu fui buscar a origem, os contextos. Quando você vê uma profecia lá de Ezequiel 28:14, tu eras querubim ungido, tu, singular, eras querubim ungido. Então essa palavra tu está no singular, mostrando apenas um querubim rebeliado nessa esfera angelicais dos anjos. E quando você vai para Isaías 14, verso 12, 13, 14, nós temos a estrela caída, estrela da alva. No 14, esse querubim começa a pensar no coração: subirei acima das estrelas, ou acima das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse querubim, ao subir, 12 do Apocalipse, verso 3 e 4 e verso 7, ele leva consigo a terça parte dos anjos. Então nós temos o querubim com a terça parte dos anjos. Exatamente os anjos que estavam sobre a guarda, sob a responsabilidade dele. Porque quando você estuda sobre essa palavra querubim, ou esse nome querubim, quer dizer porta, guardião, protetor. Então esse querubim, ele sobe para usurpar o trono de Deus. Só que eles perdem a guerra, perdem a batalha. Diz a Bíblia que nem o seu lugar se achou no céu, ele foi precipitado. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então, esse querubim, após a sua rebelião e ganância pelo poder, as Escrituras dizem que ele foi expulso do céu, ele caiu. Só que Paulo está dizendo que ele agora é o Deus desse século. E esse nome, esse Deus, é o S. Não mostra mais de um querubim rebeliado. Só temos um querubim rebeliado. Tu eras querubim.
tu singular. O resto era anjo. Os demais era anjo, que estava sob a responsabilidade dele. Quando olhamos para essa realidade, que esse nome Deus não altera, não indica mais de um querubim rebeliado, por que então eu iria crer nesse nome Deus, apontando mais de uma divindade? Não existe isso, igreja. Mas eu fico pensando quantas pessoas não leram essa revista. Inclusive, se porventura você leu essa revista, encontrou escrito isso, coloca aí nos comentários. A Bíblia fala de um Deus, nem antes e nem depois de mim se formou. Eu sou Deus. Nem antes e nem depois de mim se formou outro Deus. Só tem um Deus. A Bíblia faz menção de um Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. 366 vezes está escrito, expresso pelo próprio Deus: não temas, eu sou o Senhor e não há outro. Não temas, eu sou Deus e não há outro. Não temas, eu sou o que sou. Não temas, eu sou o primeiro e o último e fora de mim não há Deus. 366 vezes. 366 vezes Deus se expressa dessa forma nas Escrituras. Mas mesmo assim, nós encontramos teólogos, filósofos, que se dizem combatedores das heresias das seitas, declarando que Deus é um agrupamento de 3 pessoas. Eles se apresentam como combatedores de seitas e heresias. No entanto, eles é que estão levando para as pessoas seita, heresias. No momento em que você declara Deus é 3, você é um herege na história. Deus nunca foi 3. E eles ainda chegam aqui dizendo que não são politeístas. Eu vou mostrar para os irmãos, só para vocês terem uma ideia, que eles tentam escapar do politeísmo apenas por uma válvulazinha que eu vou te apresentar. Se você conversar com eles, eles dizem assim: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Se você em seguida faz a pergunta, então há 3 Deus? Logo eles respondem: não. São 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Ou seja, o Pai, que eles apresentam dizendo que é Deus, o Filho, o Espírito Santo, após a pergunta, não é mais 3, só são pessoas distintas. O que significa dizer, meus irmãos e irmãs, que o argumento trinitário é uma das maiores heresias que a Igreja já acolheu dentro de si. É uma das maiores, e repito, das maiores heresias que a Igreja
acolheu dentro das portas. Essa mensagem trinitária, ela é tão, é tão, sabe, é uma heresia tão absurda que quando você começa a fazer análise sobre ela, você não sabe quem é o Pai. Você não sabe quem é Pai. Você não sabe quem é o Pai de Jesus, porque eles não dizem, eles negam. Esse argumento trinitário, ele é tão, olha, é tão tenebroso que levam as pessoas a chamar Deus de mentiroso. Por exemplo, você conhece o Pai a partir do Filho. A partir do Filho é que você tem noção do Pai. Enquanto o Pai não gera um filho, ele não é pai aqui nem em canto nenhum. Então esse pai passa a ser pai a partir do filho, a partir do momento em que ele gerou um filho. O sábio Salomão, lá em Provérbios 23 e verso 22, ele falou o seguinte: aquele que gera uma criança é o pai da mesma. No segundo salmo da Bíblia, em versículo 7, o Espírito Santo diz assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mateus 1,18, a Bíblia faz apenas uma confirmação. Antes de Maria coabitar com José, achou-se grávida do Espírito Santo. Em Mateus 1 e verso 20, o anjo traz uma confirmação para José. Não teme receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Se quem gera uma criança é o pai da mesma, olhe para cá, meu irmão. Não é uma loucura dos trinitarianos declarar que o Espírito Santo é a terceira pessoa e o Espírito Santo não é o Pai? Não dá nem para a gente debater com esse povo. Não dá. Não dá para você, não dá nem para dialogar com esse tipo de gente. Porque eles são completamente cego. Cego de guia, cego. O Pai a quem Jesus se reporta o tempo todo na Bíblia. Espírito Santo. Mateus 12, você vai estudando do 20 até o 32. Você vai se deparar com a blasfema dos fariseus dizendo, olha, expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul. Ou seja, é Satanás que está usando ele. Jesus diz assim, qualquer que falar mal do Filho tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Jesus está dizendo que os fariseus estavam blasfemando do Espírito Santo. Agora veja como é que Jesus trata o Espírito Santo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele está apontando o Espírito Santo dentro dele, dizendo, o Espírito Santo é o Pai. Ninguém vem ao Pai, isso é, ninguém vem ao Espírito Santo, senão por mim. João 14, versículo 10. As obras que eu faço. Lembra daquelas obras que os fariseus blasfemaram, dizendo que era Satanás? Olha Jesus. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo. Antes, o Pai, isso é, o Espírito Santo que está em mim, é quem faz as obras. Então, o Pai a quem Jesus se reporta o tempo todo nas Escrituras é o Espírito Santo. O Espírito Santo que na teologia trinitária é tratado de terceira pessoa. Então, esses professores trinitarianos entenderam alguma coisa? Entenderam nada. São cegos. Cego e surdo. E não querem parar para escutar, quem sabe. Eu não entraria numa discussão, num debate com um trinitariano dessa natureza, porque
Poderia haver algum momento assim que eu perdesse assim a cabeça. Como que a pessoa está com a Bíblia na mão, com o Evangelho na mão, vendo as Escrituras e ainda defende uma heresia desta? É lamentoso. Então, estou passando por aqui, meu irmão, minha irmã, só para dar esse recadinho, tá bom? Fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus. Divulgue aí nas suas redes sociais e vamos continuar defendendo esta bandeira. Jesus Cristo é o Senhor.